Ele está no Ministério Público desde 1984. Foi promotor de justiça em várias cidades do interior e na capital, tendo atuado nas áreas civil e criminal. Foi membro do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e secretário-geral da Confederação Nacional do MP. Nos últimos anos, dentro do Congresso Nacional, acompanhou as reformas administrativas, da Previdência e do Judiciário. O Arena Livre tem a honra de receber o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando Grella Vieira. Vamos conversar sobre as mudanças que estão sendo implementadas na atuação de promotores e procuradores de justiça, a criação da Promotoria de Direitos Humanos, entre outros assuntos. Participam deste programa os deputados Fernando Capês, do PSDB, e José Bittencourt, do PDT. Muito obrigado pela presença dos senhores. Muito bem-vindo à nossa casa. Eu queria que o senhor falasse um pouco das mudanças que estão sendo implementadas na estrutura, na organização, nos métodos de trabalho e na informatização. O porquê dessas mudanças? E estaria o Ministério Público, aí vem um pouquinho de pimenta, usurpando, extrapolando as suas atribuições constitucionais? Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite da TV Assembleia para estar aqui hoje, dizer que é uma honra poder participar desse programa. Inicialmente, Jorge, eu gostaria de fazer um esclarecimento do papel do Ministério Público, né? Principalmente a partir da Constituição de 88. Né? A Constituição deu uma destinação ao Ministério Público de órgão eminentemente voltado para a defesa dos interesses da sociedade, a tal ponto que proibiu, né, os membros da instituição de representar a Fazenda Pública, representar os demais poderes. Então, destinou o Ministério Público à defesa dos interesses da população como um órgão independente e autônomo. Né? O Ministério Público vem exercendo desde então esse papel em defesa da sociedade, na sua missão tradicional de titular da ação penal, né? Naquele exercício conhecido como promotor público, do acusador, né? E a Constituição deu esse papel ao Ministério Público agora com exclusividade, a ação penal pública exclusiva, mas deu também outras atribuições, que é a chamada defesa dos interesses difusos, as tutelas coletivas, nas diversas áreas que nós conhecemos, meio ambiente, o idoso, a pessoa com deficiência, a infância e juventude, o consumidor, né? E a defesa da probidade, que é a atribuição mais sensível. Sim. Né? E como toda instituição, evidentemente, e principalmente o Ministério Público está vocacionado à defesa da cidadania de um modo geral, ele vem sendo reclamado cada vez mais em termos de atuação. Sim. A cada dia que passa, a população que descobriu ou começa a descobrir o Ministério Público o procura para as intervenções nas diversas áreas, né, da atividade humana. E é preciso que a instituição ela acompanhe as exigências dos novos tempos. É um processo natural da vida. Dinâmico. Dinâmico, né? E hoje o maior problema que nós vemos das instituições em geral, e o Ministério Público não escapa disto, é o problema de gestão. Porque, por essa razão, o nosso programa apresentado quando nos candidatamos ao cargo de Procurador-Geral era de trazer para o Ministério Público uma gestão profissional, né, um choque de governança, com algumas mudanças na estrutura, na organização da instituição, para que ela pudesse servir melhor aos interesses da sociedade, sem nenhuma crítica ao modelo passado, que foi um modelo bom, que serviu ao fim da instituição, que cumpriu o seu papel. Sim. Mas era chegado o momento de nós operarmos várias transformações e assim começamos a fazer desde o início em que tomamos posse agora no final de março último. Ao longo do programa, o senhor vai detalhar algumas dessas mudanças propostas. Deputado Fernando Capês, a sua primeira pergunta. Bem, o doutor Fernando Grella Vieira, que foi eleito Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, e tendo sido mais votado, foi prestigiado pelo governador José Serra, é um nome que chegou a esta condição, eu falo inclusive como membro da instituição, mercê de sua capacitação técnica, de sua formação exclusivamente técnica. E tem falado, é uma das suas promessas durante a sua campanha vitoriosa, em modernização e mudança. Dois pilares desta modernização e mudança
são, em primeiro lugar, a centralização na defesa dos direitos humanos. E a segunda, um combate mais eficiente à lavagem de dinheiro, uma vez que, por meio deste procedimento, capital sujo, dinheiro ilícito proveniente de corrupção, tráfico ilícito de entorpecentes, crime organizado, acaba retornando para investimentos aparentemente normais. Então eu queria perguntar já de plano para o Dr. Fernando Grella Vieira, quais seriam as suas atuações para dar cumprimento a essas duas grandes promessas, a defesa dos direitos humanos e o combate à lavagem de capitais? Muito bem, muito obrigado. A razão de ser, acho que de toda a atuação do Estado como um todo e do Ministério Público em especial, é o bem-estar do cidadão, é a dignidade humana, né? É o aperfeiçoamento das condições de vida. E era preciso que o Ministério Público desse um enfoque muito claro a essa questão dos direitos humanos que envolvem as tutelas coletivas, tendo por objeto as políticas públicas. E nós apresentamos no órgão especial do Colégio de Procuradores uma proposta, um anteprojeto de lei para criar a Promotoria de Direitos Humanos, que se ocuparia exatamente das atribuições que hoje, muitas delas, estão em grupos de atuação, como é o caso da saúde pública, do idoso, da pessoa com deficiência, da inclusão social e de tantos outros direitos ligados às políticas públicas. E estamos separando essas atribuições da antiga Promotoria da Cidadania, que estamos transformando em Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, que vai se ocupar apenas e tão somente da defesa da probidade. Então nós vamos ter uma antiga Promotoria da Cidadania, que antes fazia os dois papéis, ela vai se desdobrar em duas: direitos humanos, para tutela coletiva, na área do idoso, infância e juventude, saúde pública, as políticas públicas em geral. E a promotoria do patrimônio público, que vai se concentrar, como hoje acontece, apenas na defesa da probidade administrativa, né? E com isso nós queremos dar estabilidade a esta função da defesa dos direitos humanos, né? Dar visibilidade e, mais do que isso, resultados mais claros, né? Educação e saúde são interesses sociais de extrema relevância. E a atuação do Ministério Público nessa matéria é uma atuação de parceria, de agir em rede, de ter uma interface com o poder público, seja o executivo, seja o legislativo, né? Intermediar soluções, né? Propor medidas. E é nesse sentido que nós, então, estamos constituindo a promotoria dos direitos humanos, né? Para dar estabilidade, para dar força e velocidade a essas questões sociais, porque nós só acreditamos numa diminuição em termos, vamos dizer assim, na segurança pública como uma garantia social a ser perseguida, se nós a enfrentarmos sob dois aspectos, não só o repressivo, mas também sobre o aspecto da dignidade humana. Se nós não levarmos para a população as condições mínimas de vida, nós não vamos contribuir para uma política de segurança pública melhor, né? Só a repressão nos parece que é enxugar gelo, por isso a nossa opção em criarmos uma promotoria de direitos humanos. E no combate à probidade e à criminalidade organizada de um modo geral, a nossa visão é de que a ação do Ministério Público, como do aparelho estatal como um todo, não deve se limitar simplesmente à pena. Sim. A pena prevista na lei, a sanção penal. Deve ir além. Nós devemos ir em busca do produto do ilícito, recuperar os ativos, não é, obtidos ilicitamente. E por essa razão nós estamos constituindo, também já aprovamos no órgão especial, a criação de um grupo especial de recuperação de ativos, combate ao cartel e lavagem de dinheiro. Porque nós só poderemos combater eficazmente o crime organizado, drenando, a corrupção, né? Exatamente, Drenando as finanças. Desestabilizando essas entidades ilícitas, e a desestabilização ela só pode ser obtida, na nossa concepção, com o alcance do ativo ilícito, do dinheiro roubado, desviado, seja por corrupção, tráfico de entorpecente, etc.
Jorge, só para uma informação ao nosso telespectador, apenas para se ter uma ideia da importância dessa notícia que o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando Grella Vieira, está passando para nós aqui de primeira mão, eu vou dar um dado. O Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público rastreou, atuando em parceria com o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Fazenda, 168 contas por meio das quais uma organização criminosa ligada ao sistema penitenciário lavava dinheiro e conseguiu o Ministério Público o bloqueio destas contas, estrangulando financeiramente a organização e, como se viu, depois dessa atuação, coincidência ou não, teve essa organização criminosa praticamente desapareceu de sua atuação fora dos âmbitos do sistema carcerário. Deputado Bittencourt. Doutor Fernando Vieira, um prazer muito grande estar aqui nesse debate, né? O programa tem esta finalidade, né? Em discussão. Esse é uma arena, essa é uma arena. Uma arena livre, né? Quer dizer, discutindo, né? Discutindo temas aí de interesse da população, visto que o Ministério Público é o grande fiscal da norma existente, né? A defesa intransigente dos direitos coletivos, dos direitos difusos. E a presença do senhor aqui na casa é muito importante, no Poder Legislativo, que produz a norma aqui no âmbito do Estado, né? Parabenizar o Machado pela condução e o deputado Capês, que é um grande parlamentar, um grande tribuno, presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa. Gostaria de fazer a seguinte indagação, doutor Fernando. Essa polêmica que ainda pende lá de julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a questão de condução das investigações criminais, que uma ala e a OAB, da qual faço parte, diz que seria daria grande poder àquele que detém a titularidade da ação penal, que é o Ministério Público, se o Ministério Público tivesse também diretamente a competência, a atribuição constitucional para fazer a persecução criminal, a investigatória, melhor dizendo. Então, gostaria de perguntar a Vossa Excelência que consequência traria até para o ordenamento jurídico hoje atual, a arguição de eventual nulidade daqueles procedimentos que já estão em curso, se o Supremo Tribunal Federal disser o seguinte: não, é competência da Polícia Judiciária fazer esta investigação. As consequências seriam seríssimas, porque grande parte de crimes graves envolvendo quadrilhas e pessoas envolvidas em autênticas organizações criminosas só foram levadas aos tribunais, ao judiciário, com alguma participação do Ministério Público em algum momento nas investigações. O que o Ministério Público reivindica nessa matéria não é o inquérito policial, muito ao contrário, nós respeitamos o inquérito policial como um instrumento reservado à polícia judiciária, que é exercida pela Polícia Civil. O que o Ministério Público reivindica, a exemplo do que ocorre em vários países, é a possibilidade dele realizar investigações em casos especiais, excepcionais, que envolvem setores do poder econômico, às vezes do poder político, seja no seio do judiciário, do próprio Ministério Público, e pessoas que seriam, só com a ação da polícia, inatingíveis. Né? Inatingíveis. Daí a razão de ser do Ministério Público reivindicar esta atribuição, que, a nosso ver, está prevista na Constituição. Porque a partir do momento que a Constituição diz claramente, no artigo 129, inciso 1, que é função exclusiva do Ministério Público o exercício da ação penal pública, e sendo ele o destinatário das investigações, seja um inquérito policial, seja até mesmo uma peça de informação, que pode ser um procedimento administrativo, não há por que negar-se ao Ministério Público o poder de complementar ou de investigar crimes de gravidade que envolvem setores de enorme influência na vida social, na vida política. Não é? Então, nós vemos como um instrumento absolutamente necessário em defesa da própria sociedade. Assim acontece em muitos países, né? Não é uma exclusividade do Brasil.
O Ministério Público precisa ter esse poder porque a polícia, em muitas situações, sozinha, isoladamente, ela não teria condições de obter certos esclarecimentos, de desvendar certos crimes. Então, se a posição do Supremo vier no sentido de negar validade a isto, o prejuízo social será enorme, porque isto representará a nulidade de processos de grande importância, de grande repercussão em termos de repressão a crimes de monta, porque o Ministério Público não intervém em crimes de menor consequência, em crimes de pouca gravidade, mas só naqueles casos como esse que foi mencionado há pouco pelo deputado Capês, né, que envolvem aí lavagem de dinheiro, desvios de grandes recursos. Mas nós acreditamos que o Supremo será sensível a esta tese do Ministério Público e, como eu disse, não é um posicionamento que pretende ter para si, não teríamos condições, um inquérito policial. Nós queremos ter, em defesa dos interesses da sociedade, reconhecido uma atribuição que é legítima, a nosso ver, de poder realizar investigações naqueles casos mais sensíveis, mais graves e muitas vezes até em parceria com a própria polícia. Doutor Grela, o que se propõe com a reestruturação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado? O que se quer com essa reestruturação? Com a reestruturação, o que nós queremos com o GAECO, em primeiro lugar, é um sistema em que se permita uma política de atuação uniforme, né, a partir de uma secretaria executiva, de modo que as forças dos diversos núcleos no Estado elas se comuniquem e se associem em termos de desempenho de atividade fim. Não é possível que haja um GAECO atuando em todo o Estado, dispersamente numa região, atacando um certo tipo de criminalidade, em outra região, outra modalidade de crime. Nós queremos uma uniformidade de atuação dos GAECOs, o fortalecimento do GAECO, seja em termos de definição de prioridades de política de atuação, seja em termos de estrutura, de darmos melhores condições de trabalho para os colegas, né? Nesse caso, a transparência não compromete o sigilo? Não, porque a transparência não existirá. Os que vão atuar, as portarias são reservadas, as designações serão feitas por núcleo. E tem um detalhe também nessa reforma toda. Hoje, os grupos de atuação, eles serão compostos por colegas indicados pelas promotorias. E não mais escolhidos livremente pelo Procurador-Geral. A escolha do Procurador-Geral só ocorrerá quando as indicações superarem o número de vagas para os grupos. Mas, de todo modo, a participação da promotoria é indispensável, porque ela dirá quais são os componentes das promotorias da região que os colegas desejam que façam parte do GAECO. Por quê? Porque nós queremos uma rede de atuação, uma atuação integrada, uma atuação que apresente resultados. É nesse sentido que nós nos propusemos a fazer a reformulação do GAECO. Deputado Fernando Capês. Só para esclarecer, e está muito bem colocado pelo doutor Grela, com essa legitimação dos promotores que atuam nesses grupos especiais, obtém-se uma maior integração entre o promotor, que é o promotor do caso, que a gente fala o promotor natural, aquele ao qual foi distribuído o caso, e o grupo, que é criado para dar apoio, sustentação a essa investigação. Na medida em que o grupo é composto de promotores escolhidos por esses promotores, que seriam os promotores naturais, a possibilidade de integração é total e isso vai ao encontro do princípio de eficiência administrativa. Agora, eu queria fazer uma pergunta até polêmica, como que fazendo um meia-culpa, porque, além de deputado, eu sou membro do Ministério Público de São Paulo, entrei há 20 anos na instituição e trabalhei durante 15 anos na Promotoria da Cidadania, agora a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, está prestes a se transformar como tal e ganhar ainda mais especialização. Durante os 15 anos da existência dessa promotoria, o Ministério Público entrou com ações que pedem de volta aos cofres públicos mais de 20 bilhões de reais, em virtude de ações administrativas consideradas ímprobas. Então, a sociedade considera que poucas instituições como o Ministério Público contribuíram para essa revolução nos costumes da administração. Por outro lado, como o Ministério Público tem entrado com várias ações e a todo momento entrando nessa área de conflito, sempre há também a reclamação dos que dizem que existe exacerbação, de que o promotor entra com uma ação no momento pré-eleitoral, que isso acaba influenciando no pleito. E a sociedade, por outro lado, reconhece
que é essa liberdade do promotor e que tem se traduzido na sua eficiência. Como o senhor pretende equilibrar essa atuação e minimizar essas críticas que possam, muitas delas injustas, e algumas talvez justificadas? Um Ministério Público, eu diria, eficiente e sabidamente prudente. Eu agradeço a pergunta. Esta, como eu disse, de todas as atribuições que o Ministério Público tem, esta relativa à probidade administrativa, que é a ação civil pública por probidade, é a mais sensível, porque é algo relativamente novo, é algo que veio inaugurado com a Constituição e regulamentado em 92, e o Ministério Público passou a exercer essa atribuição com grande afinco, com muita dedicação. Como tudo que é novo, quer dizer, o controle muito intenso, isto gera situações, às vezes, de incômodo. Pode haver excesso? Pode, ninguém descarta esta possibilidade, isso é natural, as instituições são feitas de homens, pode haver excesso. Mas nós acreditamos que o saldo da atuação nessa área é positivo, né? Os excessos são casos isolados, são casos que a gente pode identificar, mas, no geral, a atuação ministerial, num conjunto, ela tem sido bem compreendida, até mesmo pelos setores, às vezes, atingidos pelo setor econômico, pelo setor político, né? Ela tem sido bem compreendida e aplaudida, né? Porque os resultados hoje são palpáveis. Uma coisa que nós ressentimos muito no MP é a falta de dados mais completos dos resultados da nossa atuação. Por isso, estamos começando a investir muito na informatização, da qual falarei logo mais, né? Mas nós temos alguns dados já para indicar, a propósito da ação de improbidade. Mais de 70%, perto de 80% das ações de improbidade são confirmadas em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça, o que demonstra que as iniciativas da instituição não são desarrazoadas, não são precipitadas e nem infundadas. Então, nós não podemos julgar esta atuação ou a instituição nesta área de atuação por situações isoladas, por casos isolados de abusos, de equívocos de colegas, né, que evidentemente não devem merecer o nosso reconhecimento, né, mas sim ver o resultado da atuação como um todo em proveito dos interesses da população. Deputado Bittencourt. Doutor Fernando, o Ministério Público, ele tem, na sua esteira de atuação, várias ações, né? O senhor está inovando aí, institucionalizando na divisão da cidadania, quer dizer, da promotoria da cidadania. O senhor está dividindo. Aliás, parabéns por esta iniciativa, né? Institucionalizando a ação do Ministério Público na defesa dos direitos humanos, que, aliás, a dignidade da pessoa humana é um dos pilares desta nação, não é? Um dos pilares desta nação. E na questão ambiental, que caso o senhor traz a lume aqui, para nós e para o telespectador, a ação do Ministério Público na defesa desse direito chamado direito de terceira geração, dos direitos difusos aí na área ambiental? Olha, a área ambiental talvez seja uma das áreas mais tradicionais em matéria de interesse difuso que o Ministério Público vem se dedicando a ela antes mesmo da Constituição, né? Antes mesmo da Lei 7.347, que instituiu, de 85, que instituiu a ação civil pública. Já a partir de 81, o Ministério Público já teve iniciativas na área ambiental, aqueles casos de Cubatão, sim, né? Foram os primeiros casos de ação civil pública, quando nós não tínhamos sequer regulamentação da ação civil pública. E hoje é uma área que se consolidou bastante, há uma preocupação enorme, principalmente com o manancial e a questão do saneamento. Lógico que há vários aspectos importantes ligados a este tema, né? Mas nós temos que fixar prioridades, e o que vamos fazer no plano de atuação para o ano que vem, ao fixar essas prioridades, é eleger esses temas que são, vamos dizer assim, urgentes para a sociedade, que é a questão da água, do manancial, que é a questão do saneamento, que envolve o problema de deposição de lixo, né? O licenciamento ambiental para atividades que possam gerar impactos sensíveis, né,
ao meio ambiente. Então, há uma preocupação, o Ministério Público vem desenvolvendo esse trabalho, muitos deles aí em parceria com o próprio Poder Executivo, que muitas situações envolve deslocamento de pessoas, de famílias, e isso não se resolve, às vezes, com uma ação civil pública, mas com um termo de ajustamento de conduta, com políticas públicas pré-ordenadas, né, conversadas com os vários segmentos. Então, o MP tem essa preocupação, tem havido reuniões com setores do Executivo, né, com essa preocupação de atender a questão... A linha não é só aquela de perseguir, de penalizar, de buscar a sanção penal contra não somente lá a pessoa física em si, mas a pessoa jurídica, porque agora existe a possibilidade da penalização sobre a pessoa jurídica, não é isso? Nessa questão ambiental. Existe possibilidade. Então, uma coisa que eu vejo, a gente que é político, anda em vários municípios, o Ministério Público fazendo termos de ajustamento de conduta, trazendo o Executivo para a conscientização no que tange a minimização dos problemas ambientais, né? Deputado Montenegro, o senhor tem toda a razão. A atuação hoje do Ministério Público, ela foca muito mais o termo de ajustamento de conduta, seja com o setor público, seja com o setor privado, né, com o poluidor, porque se entende que os resultados são mais rápidos, né, é muito mais benéfico para a sociedade um termo de ajustamento de conduta, porque as condições começam ali a ser cumpridas, a ser implementadas, né, do que se litigar. Nós temos uma cultura, às vezes, de uma litigiosidade intensa, e isso não leva a bons resultados, né? Aliás, o trabalho do MP deve ser no sentido oposto, de evitar a litigiosidade, de procurar resolver conflitos, não é? Extrajudicialmente, seja fomentando a mediação, a conciliação, seja identificando causas geradoras de conflitos, que por sua vez são, vamos dizer assim, focos de multiplicação de processos. Nós temos, vez ou outra, aí essas questões dos planos, né? Plano verão, que vão gerar uma enormidade de ações. Isto compromete a máquina do judiciário, atravanca a máquina do judiciário, e seriam, vamos dizer assim, hipóteses que poderiam merecer uma ação do Ministério Público atacando essas causas para evitar a multiplicação das ações, né? E nós temos uma preocupação, inclusive, com o Poder Público, que é um grande cliente do Poder Judiciário, né? E é uma realidade. Das demandas dos tribunais superiores é o Poder Público, né? E hoje já se começa a ter consciência disso e já se discute, inclusive na Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, medidas tendentes a reverter esse quadro. Você acha que a súmula vinculante vai diminuir esse percentual de ações do poder, emanadas do poder público? Olha, a tendência dela, né, aliás, o espírito, a razão de ser da súmula vinculante é esta, né, tanto que os fundamentos é a multiplicidade de ações, a polêmica, né, é exatamente este o objetivo. O tempo dirá, né, se ela cumprirá este papel, né, à medida em que seja possível ao Supremo identificar com presteza, né, e com rapidez, vamos dizer assim, estas causas geradoras de conflito e editar súmulas para estancar esses processos e evitar novas ações, eu acho que, de certo modo, ela contribuirá para amenizar esse volume de processos que afeta o judiciário. Quanto à visibilidade das ações do Ministério Público, dizem os críticos que existe um verdadeiro pacto entre o promotor e a imprensa, porque um apura, o outro vem e publica. Seria uma correia de transmissão, né? Publicação, indignação pública, clamor popular, cobrança sobre o Ministério Público, daí mais liberdade para investigar. Como é que o senhor vê essa situação nos dias de hoje? Olha, isso tem que ser bem entendido. Eu acho que há dois pilares muito importantes para a democracia, para o Estado democrático, né? É a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, e uma outra grande novidade que veio com a Constituição é o Ministério Público, com o perfil que ele tem. O bom instrumento para se combater, não é o único, mas um bom instrumento para se combater, se controlar e se prevenir a corrupção é a transparência, né? Quanto melhor a informação, a divulgação, a participação do cidadão no controle da coisa pública, né, menos corrupção nós teremos, né? Então, eu acho que imprensa,
caminha ao lado do MP pelo papel que exerce, né? O MP do passado, antes da Constituição de 88, ele tinha atribuições de órgão defensor do Estado, da Fazenda Pública, representava a Fazenda Pública, era possível em muitos estados e até na União a advocacia por parte do membro do Ministério Público, né? Então era um órgão híbrido que ora representava a sociedade, ora representava o interesse dos estados. Esta situação mudou com a Constituição de 88. Nós tivemos a vedação da advocacia, nós tivemos a obrigatoriedade da exclusividade da função ministerial, nós tivemos uma proibição expressa de que a instituição representasse judicial ou extrajudicialmente as entidades públicas. E nós tivemos uma finalidade muito clara, fixada no artigo 127, de que o Ministério Público deveria ser o defensor do regime democrático, né, dos direitos sociais, individuais, indisponíveis, ou seja, um órgão efetivamente voltado para a defesa dos interesses da sociedade. Então, por essa razão, eu vejo um paralelismo entre o MP, com este perfil que é singular, se comparado com o Ministério Público de outros países, e a imprensa, porque ambos exercem um papel importante na consolidação da cidadania, que é um dos princípios fundamentais do Estado democrático de direito. Deputado Capês, o problema é evitar, né, a precipitação e a prevenção, e procurar agora, o reto caminho. Se eu puder, né, se puder complementar, eu acho que exatamente pela importância e pela dimensão que tem esta instituição e a imprensa, é possível que haja mesmo abusos, excessos, mas nós não podemos, em função de casos isolados de abusos, não é, comprometer aquilo que é sagrado, que é essencial, que é a liberdade de imprensa, de informação, que é uma instituição, né, preocupada em defesa da população, dos interesses da população. Vamos punir os abusos, né, vamos sancionar os abusos, mas vamos preservar aquilo que é essencial para um Estado democrático de direito. Deputado Fernando Capês. O grande desafio é o equilíbrio, não é? Agora, o grande perigo é se começar a manietar muito e inibir a atuação do Ministério Público para voltarmos a uma época em que o único instrumento para defender o patrimônio público era a ação popular proposta pelo cidadão, que não tem nenhum poder de investigar e descobrir as fraudes. Então, é melhor um Ministério Público em que eventualmente se corra um ou outro risco de abuso do que o Ministério Público calado, inerte, não é? Agora, a questão que eu quero colocar também tem a ver, Jorge, com essa questão do equilíbrio. Equilíbrio entre direitos humanos e combate à criminalidade e à corrupção. Nós estamos vivendo hoje no país, doutor Grella, uma espécie de Grampolândia, não é? O presidente do Supremo Tribunal Federal, não só, ao que tudo indica, teve suas conversas telefônicas grampeadas, quanto a isso não há mais nenhuma dúvida, como também sofreu gravação e captação ambiental, quer dizer, fora da conversa telefônica, no seu ambiente de trabalho. Se isso ocorre com a maior autoridade do Poder Judiciário do país, imaginemos com o cidadão comum. É claro que a interceptação telefônica é um dos meios mais eficazes de se chegar ao cerne da organização criminosa, ou da prática de crimes chamados do colarinho branco. Mas o que o senhor acha desses pedidos de quebra de sigilo telefônico coletivos? Ou seja, enquanto a lei diz que só pode ser quebrada quando a quebra, a interceptação for imprescindível, portanto tem que ser fundamentada aquela específica quebra, hoje se faz uma quebra coletiva e muitas vezes a autoridade que requer, isso tem acontecido mais no âmbito federal que no âmbito estadual, acredito até que não tenho conhecimento que tenha ocorrido no âmbito estadual, são inseridas ali ligações de pessoas que nada têm a ver com a investigação e são deferidas as quebras coletivas. Então, o que o senhor acha a respeito disso? Como se equilibrar entre a necessidade de defender a população da prática de crimes contra o patrimônio, mas também não se invadir a vida do cidadão dessa maneira? Sem dúvida nenhuma que episódios como esse não devem merecer a nossa repugnância, né? É inadmissível que o cidadão, não só a autoridade, que o cidadão não tenha preservado a sua privacidade, a sua intimidade. Por outro lado, como foi bem colocado aqui,
A interceptação telefônica, assim como a escuta ambiental, são mecanismos necessários, né, que não são nossos, existem em outros países, mecanismos necessários para a investigação, para a prevenção e combate ao crime organizado. O que eu entendo importante é que episódios como esse, que levam à reflexão, que eles sejam punidos exemplarmente, né, e que se construa, através do debate, principalmente no parlamento, né, mecanismos mais eficazes de controle, mas sem prejudicar o instrumento da interceptação, seja ambiental, seja telefônica. Então, eu acho que tem um lado positivo de episódios tristes como esse que nós assistimos, que é de motivar, principalmente o legislativo, a debater e a procurar equacionar melhor, sem privar a sociedade desses mecanismos, mas de encontrar o caminho certo, as medidas corretas de controle para que esses instrumentos possam ser bem utilizados. E eu tenho a impressão, tenho a certeza de que o nosso legislativo é capaz de encontrar esses mecanismos de controle, né? Não acredito em soluções como essa do CNJ, da regulamentação que foi feita por resolução. Não acho que isso possa partir de um órgão administrativo, não é? E de inopino no calor dos acontecimentos. Acredito muito mais no debate tranquilo, sereno, e em que se busque aí este equilíbrio reclamado que virá da conjugação de ideias, né, no parlamento. E a súmula vinculante 11, a questão, afinal de contas, o uso de algema, a algema é um artefato acessório que deve ser empregado na prisão quando necessário, ou é um consectário natural que integra todo e qualquer procedimento de prisão? Será que não houve algum uso excessivamente abusivo que tenha motivado uma reação também do lado de lá do Supremo mais dura e nós não estejamos aguardando... Movimento pendular. Um movimento pendular? Pode ser, realmente mas eu acho que é um movimento pendular que não foi feliz. A primeira vez em que a algema ela foi referida à analisação, acho que, salvo engano, na Lei de Execuções Penais, e ficou, o dispositivo diria que ela seria objeto de regulamentação, e ela apareceu agora numa das reformas do Código de Processo Penal, em que se estabelece ali que nem a acusação nem defesa poderiam fazer referências à algema do réu em plenário, né, porque aquilo poderia, portanto, causar nulidade do julgamento. A algema, sem dúvida, é um instrumento que a polícia tem no exercício da sua função, um instrumento como tantos outros que a polícia usa, mas acredito eu, né, dentro da minha visão, que não deveria merecer esse tratamento, ser objeto de uma súmula, não necessitaria ser objeto de uma súmula, né? Ela reflete mais um movimento pendular que o deputado Capês está mencionando do que a solução de um problema, porque no dia a dia, na atividade policial, é necessário o emprego da algema, né? Pelas várias razões que nós sabemos, às vezes a preservação de segurança do próprio preso, ou do policial, ou das pessoas em geral, né? Então o problema não é o uso da algema, mas sim a forma como ela é usada, né? O momento em que ela é usada, e não é só a algema, às vezes a exposição da pessoa, como é feita numa prisão, não importa a algema, ela é degradante, ela deveria ser condenada, né? ser reprimida, né? Então, eu penso que a súmula, com todo o respeito, né, ela não equaciona adequadamente essa questão do uso da algema, né? Eu acho que seria dispensável, porque é um instrumento importante, e basta que se tenha um regulamento que preveja ali as condições para o uso, uma vigilância e orientação daqueles que devam utilizá-las, que são os policiais. Né? Deputado Bittencourt. O problema são os excessos, né, doutor Fernando? Excessos e, de repente, a exposição, a execração pública, o cumprimento de uma ordem judicial, de recolhimento de um determinado cidadão. De repente, o agente que vai cumprir essa ordem judicial telefonar para um jornalista, e é isso que tem que ser combatido, né, veementemente. Eu acho que o espetáculo, não é, deputado? O espetáculo, a execração pública. Acho que o indivíduo
que vai cumprir uma ordem judicial ou uma equipe e tem a pachorra de ligar para a imprensa, para ser manchete, para ele aparecer que está conduzindo aquele cidadão, seja qual for, em que extrato social esse cidadão que está sendo recolhido, que está sendo preso, ele esteja inserido. Então, que tem que ser combatido é este excesso. Mas, doutor Fernando, eu quero fazer uma seguinte pergunta. O Ministério Público tem orçamento necessário para fazer frente às suas grandes demandas? Tem realmente os concursos que são promovidos aí, as vagas são preenchidas? Cidades distantes aqui dos grandes centros, a gente percebe uma falta tremenda, não só de delegados, mas de promotores, juízes. O que é que o senhor fala a respeito dessa questão? Estamos para discutir o orçamento, o Executivo está mandando para cá. Aliás, a propósito, qual foi, no planejamento orçamentário aí do MP que foi enviado para a Casa Civil, ou melhor, para o Executivo, que previsão aguarda-se e em termos de crescimento para o ano que vem? Bom, nós temos alguns claros na carreira, né? Apresentamos a nossa proposta para atender a esses claros. Estamos com um concurso em andamento, cujas inscrições encerram-se hoje. São 79 cargos, mas há alguns outros claros que estão surgindo, né? Mas que estão em outros degraus aí da carreira. Evidente que o orçamento que o Ministério Público tem tido não é suficiente, não tem sido suficiente, né? Nós apresentamos uma proposta para tentar uma estrutura melhor, não tanto com cargos de promotor que têm sido preenchidos gradualmente, mas com estrutura de pessoal, como, por exemplo, a figura do assistente jurídico, que seria aquela pessoa que poderia dar um apoio ao promotor nas atividades de rotina, né, que não seriam exclusivas do membro do Ministério Público, uma reestruturação do estágio, para valorizar o estágio, porque o estagiário pode ser uma boa fonte de apoio ao promotor também, porque a demanda é grande. Então, nós estamos contemplando, pedimos isso, colocamos isso na proposta, né, cargos de assistentes jurídicos, a valorização do estágio e também uma adequação das instalações físicas. Esse estágio contando como para fins de concurso público? Sim, nós estamos, o nosso projeto ele modifica totalmente o sistema do estágio para permitir a prorrogação do estágio por 3 anos após a conclusão do curso de Direito. Hoje, a nossa lei orgânica estadual, ela prevê a cessação do estágio no momento em que se conclui o curso de Direito. Então, nós estamos modificando para prever que o estagiário possa continuar por 3 anos após a conclusão para valer como atividade jurídica para fins de concurso de ingresso. Aliás, doutor Grela, aproveitar aqui que o deputado Zé Bittencourt formulou a pergunta, que assim que chegar o projeto que reestrutura aí os cargos de estagiários, contar com o apoio do deputado, que acima de tudo é muito respeitado aqui na Assembleia, por ser um jurista, dominar o regimento interno e sempre ligado às causas da justiça. Sem dúvida. E quero também aproveitar, assumo um compromisso publicamente com Vossa Excelência. Aqui, sob o seu comando, Vossa Excelência. E dizer também que o Ministério Público é uma instituição autônoma do ponto de vista administrativo, independente sob o ponto de vista da atuação funcional, também carece de uma autonomia financeira. E eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Autonomia Financeira do Ministério Público, assim como nós defendemos a autonomia financeira do Judiciário, da Defensoria Pública, evidentemente. Essa é a nossa bandeira aqui na casa. Nos estados em que ocorreu isso, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público tiveram um grande acréscimo de eficiência, porque mais não é feito, talvez por falta de estrutura. E até uma sugestão, doutor Grela, que está cuidando da informatização da carreira, o Ministério Público elaborar e informar a sociedade todos os seus feitos e quanto que o Ministério Público já recuperou de volta aos cofres do poder público e quanto que já foram preservadas de vidas por atuação principalmente no combate ao crime organizado, para justificar que é uma instituição na qual vale a pena investir. Uma instituição em que o capital ali público colocado rende frutos diretos em benefício da população. Doutor Grela, faltaram os números. Quantos promotores, quantos procuradores, Exato. Os cargos que foram pedidos, né? Parece 98 cargos de procurador para a criação. Isso, nós somos hoje em 1.834 membros, 202 procuradores
e 1.632 promotores de justiça. Esses 98 cargos de procuradores, na verdade, eles não são cargos que serão criados, é a transformação de 98 cargos de promotor da capital em cargos de procurador. Então, nós não vamos ter um acréscimo no nosso quadro, nós vamos ter a transformação. Né? Com a finalidade, esses procuradores? Esses procuradores, eles oficiam junto aos tribunais, ao Tribunal de Justiça. Ah, tá certo. E há uma defasagem hoje entre o quadro formal, que são 202, e aqueles que realmente exercem a função de procurador mediante designação. Há muitos colegas promotores da capital, mais de 100, cerca de 108, que por designação do procurador-geral oficiam junto aos tribunais, fazendo as vezes de procurador. Daí a razão de ser de nós temos de transformar esses cargos em cargos de procurador de justiça. Quando se fala em autonomia financeira, quanto seria de volume de recursos? Hoje o orçamento do MP está em torno de 1 bilhão por ano? 1 bilhão por ano, né? E seria necessário um pouco mais, até porque nós não queremos investir muito em criação de cargos de membros do Ministério Público. Na operação, na informatização? Na informatização, na reorganização, né? E principalmente na informatização e na estrutura das promotorias, que há muitos casos de situações assim críticas, né, em que o colega não tem espaço para colocar um estagiário, né, para colocar um outro funcionário, um oficial de promotoria. Então, o objetivo nosso é trabalhar nesta linha de dar melhores condições de trabalho em termos de instalação física e principalmente a informatização. Por que razão? Porque com um sistema de informatização adequado, bem elaborado, nós teremos condições de colher dados do resultado da nossa atuação, do nosso desempenho, para demonstrarmos mais claramente para a população o que o Ministério Público vem fazendo por ela e mostrarmos também para o Legislativo, para o próprio Executivo. Nós temos um setor de atuação que é o GAESF, que é o Grupo de Combate à Sonegação Fiscal, que nós estamos transformando em promotoria, a primeira promotoria especializada criminal da capital. Por que razão? Porque a atuação, graças à atuação desses colegas, há não só a repressão em si do crime de sonegação fiscal, mas uma enorme recuperação de ativos para o erário. Sim. Porque a legislação permite, como todos sabem, que com o pagamento se extinga a punibilidade. E de forma oblíqua e positiva, o MP está fazendo as vezes da Procuradoria do Estado. Não é? Sem dúvida. Buscando aí, não é, débitos fiscais há muito, de repente, né? É uma matéria de ordem pública, não é só interesse do Estado, né? Porque é um crime, né? Sem dúvida, claro. Assim como o combate à corrupção, que interessa a todos, né, mas em especial ao Ministério Público, tem por fim não privar a população, né, de recursos, de meios para as políticas públicas principais, que é a saúde pública, a educação, porque a corrupção, na verdade, ela desvia recursos dessas áreas essenciais, né? O setor nosso de sonegação fiscal, na verdade, ele recupera aquilo que deixou de entrar regularmente para os cofres públicos. Bom, nesses minutos finais ainda do programa, eu vou pedir celeridade nas perguntas e também nas suas respostas. Doutor, o senhor falou em corrupção e um recente relatório da Transparência Internacional mostra que o Brasil pouco evoluiu ali, continua com aquela incômoda nota de 3,5. Como fazer para tentar tornar a corrupção, digamos assim, um alvo preferencial dos promotores, dos procuradores, até para evitar essa sangria dos cofres públicos? Bom, nós estamos criando, como eu falei, o Grupo Especial de Combate à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, sim, que são setores que vão exatamente atuar em consonância com o combate à corrupção, à improbidade administrativa, na busca dos recursos desviados, né? É um setor específico, peculiar, que exige uma técnica especial. Nós já temos um laboratório de lavagem de dinheiro, através de um termo de cooperação que foi celebrado pelo procurador-geral anterior. Nós vamos obter o último programa software para esse trabalho, mas já temos pessoal dedicado, selecionado para isso. Então, o Ministério Público vem se aparelhando concretamente, né, para essa atividade. Exatamente, para essa atividade, né? Eu tenho a impressão que essas pesquisas, elas refletem muito mais a sensação, talvez momentânea, do que a realidade, né?
porque os resultados da nossa atuação, pelo menos na área de improbidade, nós temos acompanhado, têm sido positivos até mesmo pela confirmação das sentenças condenatórias pelo Tribunal de Justiça, né? E por essas iniciativas com as quais nós pretendemos avançar, não mais na repressão em si, mas na busca do dinheiro desviado. Deputado Capês? Bom, vou fazer um comentário aqui sobre a lei seca, vai. Recentemente, todo mundo sabe, foi aprovada essa lei criminalizando a conduta de quem dirige com mais de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Então, flagrado o sujeito e constatado por meio do etilômetro ou do exame de sangue que ele está com mais de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, por si só é um crime. Só que está se encontrando a seguinte dificuldade. Como o suspeito não é obrigado a fornecer o material sanguíneo, nem a respirar no bafômetro, porque ele tem direito constitucional ao silêncio e daí decorre o direito à não incriminação, a lei acabou criando um crime cuja configuração depende da colaboração do infrator. A produção de prova. Isso a médio prazo, já a notícia no jornal, inclusive hoje, já dando conta de que começa a recrudescer o número de acidentes derivados do abuso, do uso de álcool na condução de veículo automotor. Não estaria aí o Ministério Público, que sempre está à frente dessas discussões, sempre propôs. Eu me lembro quando o lança-perfume foi retirado da lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária como substância entorpecente, e o Ministério Público que produziu uma farta argumentação jurídica que levou à invalidação da publicação da lista. Não estaria na hora de o senhor, como um jurista, muitos dizem, eu me incluo entre eles, o maior jurista da instituição, do Ministério Público, formar um grupo de estudo para apresentar alguma sugestão que possa rever e apresentar, encaminhar o legislativo para rever essa questão, talvez substituir os 0,6 gramas no tipo por dirigir em estado de embriaguez, alguma coisa nesse sentido, uma sugestão aí a Vossa Excelência, um professor, um jurista. Deputado Capês, em primeiro lugar, eu agradeço a referência, mas não me considero um jurista como foi referido. Já há um grupo de estudos, nós temos uma parceria, um convênio com a nossa associação, com o CEAL, que nós montamos, um grupo de estudos que se ocupa exatamente desse assunto, né? Exatamente desse assunto, de sugerir aperfeiçoamentos nesta legislação. O que ocorre é que a lei demonstrou que ela é benéfica, ela é boa. O que precisa é fiscalização, talvez um aperfeiçoamento da lei. E a intensificação da fiscalização, nós vamos ter aí assegurado aqueles resultados positivos iniciais, né? Porque mais do que a lei em si, eu acredito que é a fiscalização o fator determinante desses resultados positivos que ela propiciou inicialmente. O Estado recentemente comprou 80 bafômetros, não é? E na hipótese do indivíduo não se submeter a provar contra si mesmo, ele será conduzido ao IML, a autoridade policial ali tem todo direito, tendo alguns indícios de que ele está em estado alcoólico elevado, leva ao IML, ele tem que se submeter a um exame lá, técnico. Tá certo? Mas eu te digo sua pergunta, deputado, a minha pergunta essa polêmica é boa aqui com o deputado Capês, né? Porque se o sujeito se recusar, certo, você vai ter que constatar que ele tem mais de 0,6 através do exame clínico. E o exame clínico pode constatar que ele está em estado de embriaguez, mas não constatar a medida exata. Para isso tem que ter prova pericial. Sem dúvida. Mas é muito... Doutor Fernando, recentemente nós presenciamos o Supremo Tribunal Federal colocando em liberdade 10 indivíduos participantes de uma facção aí, por absoluta falta de instrução, instrução no prazo legal do processo criminal. E esse excesso de prazo e de repente muitas pessoas recolhidas indevidamente, isso não seria também um excesso de punição? Não, aí nesse processo houve realmente problemas com a apresentação desses acusados, o que gerou esse excesso de prazo inicial, né? Houve problemas de apresentação, eram muitos acusados perigosos, era um caso peculiar, né?
E nós não vemos dessa maneira, nós vemos como um processo especial que envolviam pessoas acusadas de alta periculosidade, né? Tanto assim que, não obstante a ordem do Supremo Tribunal Federal, né, concedendo a liberdade pelo excesso de prazo, foi possível, a pedido do Ministério Público, a decretação da prisão preventiva por outro fundamento, o que impediu a soltura daqueles indivíduos. Não há mais tempo para perguntas. A saudação do deputado Capês, rápida, por favor. Bom, dizer que esta Assembleia, a qual tenho orgulho de pertencer, se sente honrada com a presença nessa data do chefe de uma das mais importantes instituições do país, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, o maior e mais importante Ministério Público do país, e dizer que não só o Dr. Grella, como todos os representantes desta instituição, ao qual tenho orgulho de pertencer e manter laços legais, não apenas afetivos, dizer que pode contar aqui com a minha cadeira, deputado, com o deputado Zé Bittencourt, como aliados permanentes dessa instituição, porque estarmos ao lado do Ministério Público significa estarmos ao lado da sociedade e dos interesses supremos e indisponíveis que ele defende. Muito obrigado, doutor Grella. Foi uma honra muito grande a presença de Vossa Excelência nesta data. Obrigado, deputado. Deputado Bittencourt? Faço minhas as palavras do deputado Capês. Parabéns pela sua atuação, que o senhor consiga implementar as suas propostas de governo lá na direção do Ministério Público do Estado de São Paulo. Suas considerações finais, um minuto, por favor, que faz do MP, dos procuradores, dos promotores de justiça, uma instituição independente, autêntica e democrática. Eu gostaria de agradecer o convite e a participação nesse programa e dizer que o Ministério Público, como instituição democrática, está sempre aberta e depende muito e deseja muito a parceria com o Legislativo, que é a Casa do Povo, né? Porque a nossa função, a nossa atuação é dirigida à população. Então, nós contamos com a sensibilidade da Assembleia, dos parlamentares, para os problemas, para as dificuldades da instituição. Estamos abertos, né, ao Legislativo e desejamos essa parceria que é salutar, né? As leis existem, são necessárias, mas este intercâmbio, esta interface, ela é, eu acho que positiva na medida em que nós, como operadores do direito, poderemos também dar a nossa contribuição no sentido de dizer o que poderia ser melhorado, aperfeiçoado, não é? Para que tenhamos aí leis mais adequadas e contarmos com a compreensão do Legislativo para as nossas carências aí em termos de desempenho em favor da sociedade. Ponto final, você também participa deste programa com críticas, sugestões ou comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Grella, muito obrigado por sua presença aqui, a TV Assembleia já deixa de pronto o convite para uma outra oportunidade como essa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também à presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.